Atos dos Apóstolos, capítulo 20, a partir do verso 7, diz assim: E no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, praticava com eles e alargou a prática até a meia-noite. E havia muitas luzes no cenáculo, onde estavam junto. E estando um certo mancebo, por nome Eutico, assentado numa janela, tomado de um sono profundo durante o extenso discurso de Paulo, caiu levado pelo sono do terceiro andar e foi levantado morto. Porém Paulo, descendo, inclinou-se sobre ele e abraçando-o disse: Não vos perturbei, que a sua alma nele está. E subindo e rompendo o pão, e comendo e falando-lhes largamente, até a alva do dia, assim partiu. E levaram vivo o mancebo, e ficaram não poucos consolados. Pode se sentar, queridos. Paulo, ele está em sua terceira viagem missionária. Viagem essa que teve a duração de 3 anos. Onde lhe rendeu um grande avivamento na cidade de Éfeso. Um avivamento tão majestoso, de uma forma tal, que muitos mágicos e prostitutas se converteram ao santo e bendito Evangelho. Mas no texto lido, Paulo ele está em Troade, precisamente em sua segunda passagem por aquele lugar. Paulo ele tinha passado já uma primeira vez, mas não tinha tido tanta oportunidade de pregar, anunciar a palavra de Deus. Mas é notório nesse texto que Paulo está em sua segunda passagem em Troade e ele aproveita o curto espaço de tempo, porque ele haveria de viajar no outro dia. Paulo está, o texto vai dizer que é no primeiro dia da semana, se referindo ao dia de domingo. Vai dizer que é ao partir do pão, se referindo ao culto de ceia. E Paulo, que haveria de partir no outro dia, na segunda-feira, ele aproveita o máximo, curto espaço de tempo, para instruir a igreja, para doutrinar a igreja, para pregar e ensinar o santo e bendito evangelho à igreja. E diz que ele alarga a prática, ou a pregação até a meia-noite. Paulo, ele traz um sermão, aquele sermão cumprido. Acho interessante que muitos de nós, quando temos algo para fazer no outro dia bem cedo, o que é que a gente faz? Né? A gente procura dormir mais cedo. Né? Acho que tem pessoas que poderiam até não vir para o culto, ou sair do culto até mais cedo, para descansar e acordar no outro dia. Mas interessante que Paulo não. Paulo, isso não é impedimento para Paulo continuar ensinando até a meia-noite. E aí, em meio a esse cenário, em meio a esse contexto, que aparece um jovem que vai ser o personagem principal dessa mensagem. E através do comportamento desse rapaz, nós vamos trazer algumas lições importantes, algumas verdades importantes para a nossa vida, para a vida de alguns jovens que estão aqui nessa noite. E essa é a mensagem dessa noite. 4 etapas da queda de Eutico. Diz que esse jovem aparece no cenáculo, procura uma janela, cai e morre. Vamos ver aqui 4 etapas da queda de Eutico. Vamos ver que a queda é algo que não é feito do dia para a noite, mas há um processo. Há etapas que são cumpridas. Em primeiro lugar, a gente pode ver a imprudência. Porque Eutico, ele estava no lugar impróprio. Ele procurou sentar-se na janela. Porque Paulo, ele está lá anunciando a palavra, pregando em um culto. E Eutico procura a janela. Até que em certa parte, eu até que entendo Eutico. Porque certamente aquele lugar, ele estava com uma quantidade muito grande de pessoas. E por mais que fosse um cenáculo, um local que habitualmente era realizado festas de casamento, festas de aniversário, mas certamente aquele lugar, por ter muita gente, aquele lugar começa a se tornar abafado. O versículo 8 vai dizer que havia lâmpadas, e eram lamparinas,
queimando, como não existia luz elétrica. E certamente isso começa a influenciar em aquele ambiente, ser um ambiente calorento. E Eutico procura o quê? Um lugar arejado. E quando o Eutico vê um lugar arejado, aonde? Na janela. Segundo a tradição da engenharia da época, as janelas daquela época, principalmente do cenáculo, elas tinham entre 2 a 3 metros. Já para isso, para ter uma grande passagem de vento. Porque aqueles locais sempre reuniam grandes multidões. Mas esse cenáculo, ele ficava no 3º andar. E imagina só, em meio a tudo isso, um jovem procurar um canto arejado numa janela larga, no 3º andar, talvez cerca de 10 metros de altura. Ele estava, o que? Se arriscando. Arriscando o que? Cair embaixo. Eu acho interessante, queridos, quando a palavra sempre fala a respeito disso de lá. A Bíblia vai dizer a respeito, se eu não me engano, lá em Mateus capítulo 7, a respeito dessa questão da ser largo. Aqui é uma janela, mas a Bíblia vai falar sobre a porta larga. Que a porta que o crente não deve entrar é uma porta larga. Que o caminho que o crente não deve percorrer é um caminho largo. Porque vai dizer que conduz à perdição eterna. E muitos é que entram por ele. Mas a Bíblia, em outra parte, vai dizer que o caminho que o crente deve trilhar é um caminho estreito. A porta que o crente deve entrar é a porta estreita. Porque assim conduzirá à vida eterna. E Eutico assim, ele procura aquela janela. E Eutico assim, ele está se arriscando a sua própria vida, estando naquela janela. E assim eu pergunto, irmão, quantas pessoas, quantos jovens têm se arriscado, procurando não propriamente, literalmente, uma janela física, mas muitas janelas que assim o mundo tem oferecido. Quantos jovens têm se arriscado? Eu fico a imaginar, talvez alguma pessoa chegou para Eutico e disse: Eutico, não senta nessa janela, não fica perto dessa janela, porque porventura você vai cair. E eu acho interessante que quantos jovens, irmão, na atualidade, às vezes alguma pessoa chega e fala, às vezes o pastor chega e aconselha, às vezes os pais chegam e aconselham, mas ele não está nem aí, não ouve. Sabe por quê? Porque talvez Eutico achou que não haveria possibilidade nenhuma dele cair daquela janela. Porque quem se arrisca, irmão, quem vive no perigo se arriscando, ele acha que nada daquilo vai acontecer de errado. Eu achei interessante que teve esse feriado, e quando eu retornei ao meu trabalho, um rapaz que trabalha comigo, ele falou de algo triste que aconteceu na rua dele. Um rapaz que ele conhecia, foi morto. Porque esse rapaz, ele tinha sido jurado de morte, mas o que é que aconteceu? Todos da turma dele foram embora, e esse rapaz não, ele continuou andando na rua, andando de moto, andando em todos os lugares. O que foi que aconteceu? De tanto ele se arriscar, mataram ele. Por quê? Porque ele achou que não haveria perigo, risco dele ser morto. E assim é que muitos têm feito, têm se arriscado, e muitas vezes algumas pessoas têm instruído, têm aconselhado, e muitas vezes não têm dado ouvido, e continua a se arriscar. Eu acho interessante, queridos, como hoje é um culto de jovem, a história de um jovem que se arriscou, que colocou tudo a perder por conta disso, por conta do risco que ele brincou de correr. Um jovem chamado Sansão. Sansão foi um jovem, irmão, a qual me maravilho muito sobre as suas características. A Bíblia vai dizer que Sansão, ele era dotado de uma força sobrenatural vinda de Deus. Um jovem com uma força tão grande que pega um leão e rasga no meio como um cabrito. Um jovem que, quando o Espírito Santo se apoderava dele, com a queixada de jumento, ele derruba cerca de 1000 homens. Um homem com uma força tão tremenda que pega um portão lá de Gaza, um portão que pesava cerca de 3 toneladas, coloca em seu ombro e vai deixar lá em cima de um monte. Mas um jovem que brincou com perigo. Um jovem que procurou lugares impróprios para ele estar. E aonde isso lhe rendeu a sua queda. A Bíblia vai dizer que aquele jovem não poderia beber bebida forte, não poderia tocar em nada imundo. O leão que ele rasga,
vem uma colmeia, e ali ele se alimenta daquele mel, daquela colmeia. Ele começa a se envolver com mulheres de outras nacionalidades. Sansão começa a brincar com o perigo. E brincando com o perigo, e brincando com o perigo. E seus pais chamando a sua atenção, e ele nem aí, e ele cego. O que é que acontece? Sansão, no final, perde sua vida. E eu acho interessante que de todos os juízes de Israel, o que mais tinha possibilidade de libertar o povo era Sansão. Você não vê nenhum dos juízes com tão grande poder físico como Sansão. E o interessante é que o único juiz que não consegue libertar o povo é simplesmente esse jovem, que tem um dom fantástico. Mas sabe por quê? Porque desobedeceu a palavra de Deus. Eu aprendo com isso, irmão, que independente, irmão, do dom que nós venhamos a ter, independente, meu irmão, das coisas que nós venhamos a fazer correto na presença de Deus, como talento, como dom. Se assim você vive se arriscando, se assim você vive procurando lugar impróprio, isso não vai valer de nada, isso não vai te impedir de cair. Quantos jovens, meu irmão, pregam, louvam, têm um ministério, mas não busca ter uma vida regrada na presença de Deus? E quantos jovens eu conheço nessa caminhada, que fazia tudo isso e hoje estão lá? Não faz mais nada. Sabe por quê? Porque brincou com perigo. Porque brincou com perigo. E assim Eutico não estava em um lugar seguro, estava na janela. Ou seja, irmão, nós temos que estar no lugar seguro. Sabe que lugar seguro é esse? É na presença de Deus. Não estou falando relacionadamente a tão somente nós estar no templo, isso faz parte. Mas estar seguro, é estar na presença de Deus, fazendo a vontade de Deus, andando de conformidade àquilo que Deus quer para você como jovem. Vivemos em dias maus. A Bíblia vai dizer assim, ó: vede quão prudentemente andais, não como a nécio, mas sim como a sábio, porquanto os dias são maus. Vivemos em dias maus. Vivemos em dias difíceis. Isso, irmão, exige de nós o que? Prudência, sabedoria, principalmente de vocês, jovens, para assim saber caminhar nesses dias difíceis. Mas a imprudência de Eutico, ela continua. Eutico, ele estava na janela. E na janela também é um lugar que dá para olhar para o lado de dentro e o lado de fora. Não é verdade? Quando alguém vai para uma janela, ou vai para a janela da sua casa, e começa a olhar o movimento da rua, o que está passando lá fora, o interessante é que ele está ligado o que está acontecendo dentro da casa, mas também ele está ligado o que está acontecendo lá fora. Porque da janela dá para se ver e olhar tanto o lado de dentro, mas também o lado de fora. E assim eu, que ele estava naquele culto rolando, Paulo pregando, apóstolo Paulo pregando, e eu sentado na janela. Quem sabe uma hora ele olhava para a pregação, outra hora ele olhava para o que estava acontecendo lá fora. E aqui nos passa uma verdade, irmão, que quantos jovens estão na presença de Deus, estão ouvindo a palavra de Deus, estão congregando, estão continuamente vindo para os cultos, mas muitas vezes estão olhando para o mundo, estão com o corpo presente aqui dentro, mas com os olhos e com a mente lá fora. E muitas vezes, irmão, desse tanto olhar, sente o impulso da tentação penetrando o seu ser. Tiago vai dizer que é do tanto olhar que vem o que é a tentação, e da tentação alguém pode ser engoldado e cair. Eu acho interessante que através de uma janela, em que Davi olha e vê uma mulher se banhando, e através dessa janela que ele olha essa mulher se banhando, é que ele cai na tentação de adulterar com ela. A Bíblia vai dizer que a vida de Davi nunca mais foi a mesma a partir desse dia. Sabe por quê? Porque Davi olhou muito para o que estava lá fora. E hoje em dia nós vemos janelas. O mundo, ele oferece janelas de todo tipo para os jovens, os cristãos em geral, olhar. Nós vemos hoje muito comum e muito comum mesmo as janelas virtuais. Meu irmão, tem oferecido tantas coisas, meu irmão, para assim declinar a fé cristã. Nós vemos hoje as redes sociais, onde muitas vezes, meu irmão, você está lá olhando e nada de você ser edificado. Onde quantos jovens, meu irmão, têm perdido sua espiritualidade, tem muitas vezes se desviado da fé cristã, através, sabe de quê? De rede social. Tem se esfriado, tem sofrido grandes consequências.
E muitas vezes, através dessas janelas das redes sociais, entra em um relacionamento ímpio, conhece uma amizade ímpia e isso bota a perder toda a sua caminhada cristã. E muitas vezes, irmão, nós vemos essas janelas. Essas janelas estão aí. Nós vemos a janela que nos faz olhar para a moda atual, para a cultura atual, para os artistas atuais. E tudo isso vem para quê? Para nos influenciar. Hoje em dia, irmão, quantas meninas querem ser igual a Larissa Manoeli? Não é isso o nome? Hoje em dia, quantos meninos querem ser igual ao Neymar? Meu irmão, um crente, um jovem cristão querer ser igual àquele rapaz, Neymar. Por quê? Porque hoje tem visto essas janelas e tem sido influenciado. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Tudo isso passa. A Bíblia vai dizer que o mundo passa e a sua concupiscência também. Ou seja, irmão, você vê esses atletas, esses artistas ganhando milhões, e você muitas vezes querendo ser igual a ele, mas tudo isso vai passar. A Bíblia vai dizer que a glória do homem é como a erva do campo, tudo passa. Ou seja, daqui a 100 anos, esses homens, essas pessoas não vão existir. Certamente, eles não vão estar mais aqui nessa terra. E o negócio para eles será o mais sério, porque a Bíblia vai dizer que depois da morte segue-se o juízo. Mas a Bíblia vai dizer também que o mundo passa e as suas concupiscências também. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Eu acho interessante a história da caminhada cristã, meu irmão. O povo de Deus, um povo frágil. Sempre em todas as gerações, o povo de Deus foi um povo frágil. Quantos reinos já não houve nesse mundo? Se você for olhar o Egito, Babilônia, Medo-Persa, o Império Romano, foram potências em sua época, com os maiores governantes da época, maior legislador, com os maiores exércitos da época, com os maiores arsenais da época, com o maior poder aquisitivo da época. Mais interessante que nenhum deles existe mais. Todos acabaram, todos foram exterminados. Mas é interessante que o povo de Deus, onde é um povo que muitas vezes não tem muita capacidade e agilidade para lutar, onde é um povo que muitas vezes tem uma fragilidade, meu irmão, para enfrentar grandes combates, mas é um povo que na sua essência, em sua verdade, permanece até hoje, porque tão somente mantiveram a confiança no seu Deus e os seus joelhos no chão. Ou seja, meu irmão, o povo de Deus, nós somos a igreja de Cristo, irmão. Não olhe para tudo isso que tem se aberto para você. Não perda o seu tempo em todas essas janelas que o mundo tem abrido para você. Aqui você tem algo muito maior, meu irmão. Mas, outra coisa também, sobre o lugar impróprio, é que estar na janela significa também estar dividido. Quem está na janela, muitas vezes está dividido. Já viu aquela pessoa que senta na janela? Né? E ela está dividida, não sabe se ela está lá fora ou se ela está lá dentro. Né? Essa é a impressão que dá quando alguém está na janela. E essa é a realidade, o simbolismo que Eutico nos passa, de ele estava dividido. Ou seja, Eutico, ele estava sentado naquela janela e não dava para saber o que é que Eutico queria, se ele queria estar dentro do culto ou se ele queria estar lá fora. Né? E o interessante, irmão, é que quantos jovens atuais estão divididos. Estão divididos entre as coisas de Deus e as coisas do mundo. Não sabe ao que seguir. Infelizmente, irmão, nós vemos quantos jovens, ora estão no culto, louvando a Deus. Então, minha alma canta-te, Senhor. Mas quando chega em casa, está lá ouvindo. Ó. Funk, heavy metal. Muitas vezes até música satânica que muitas vezes propaga também a sensualidade, a promiscuidade, a prostituição. Quantos jovens, meu irmão, muitas vezes estão na igreja com a roupa decente. Parece aquela roupa da antiguidade, da princesa Isabel. Mas quando é na rua, é com a roupa sensual, com a roupa indecente, mostrando lascívia lá para fora. Ou seja, está dividido. Quantas pessoas estão no culto, estão ceando, estão continuamente ouvindo a palavra de Deus, mas quando é lá fora, está no meio de uma roda de escarnecedores. Ou seja, pessoas que estão divididas. A Bíblia vai dizer, irmãos, que nós não temos que ser divididos. Que o crente, ele não pode servir a dois senhores.
A Bíblia vai dizer que nós não podemos, meu irmão, compactuar com os dois lados. Isso nos mostra que nós temos que ter convicção da nossa fé e permanecermos fazendo parte e compactuando tão somente com as coisas de Deus. A Bíblia vai dizer lá em João, 1 João capítulo 2, verso 15, não ameis o mundo e nem no que no mundo há. Porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Eu acho interessante que esse versículo vai ser bem claro em dizer que aquele que está dividido, aquele que ama os prazeres do mundo, que tem prazer nas coisas do mundo, o amor do Pai não está nele. Eu acho interessante que os atributos de Deus, eles andam em paralelo. O que é que anda em paralelo com o amor de Deus? Se chama a ira de Deus. E esse versículo nos traz uma verdade, que aquele que ama o mundo, que ama os prazeres do mundo, que ama conviver habitualmente com o mundo, essa palavra vai trazer do contexto original de acolher com satisfação. Eu acolho as coisas do mundo com alegria. E se o amor de Deus, do Pai, não está nele, o que é que está? A ira de Deus. Aquele que não tem o amor de Deus nele, o que tem nele é a ira de Deus. E eu vou te dizer uma coisa, meu irmão. Por mais que essa vanglória, uma glória vã do mundo que a gente tem visto, ela tem sido propagada dia após dia. A gente vê esse período agora do carnaval, a gente vê tudo isso que eles têm realizado, embora que isso pareça algo gigantesco, mas isso, meu irmão, não é nada mais, nada menos do que nada, em comparação com a ira de Deus. Você vê tudo isso acontecendo, você pensa o quê? Que Deus ele está sendo agradável com tudo isso que tem acontecido? Não. É porque Deus é longânimo. Mas a ira dele um dia vai ser descarregada por todo esse sistema corrupto. Acho interessante que Paul Washer vai fazer uma ilustração muito interessante. Ele vai dizer que a ira de Deus, ela vem caminhando a todo vapor, como uma locomotiva, para bater de frente com esse sistema corrupto. Um dia ou outro, essa locomotiva vai bater de frente. Ou seja, irmão, e todos aqueles que amarem o mundo, e todos aqueles que tiverem prazer nas coisas do mundo, serão impactados com essa ira. Então, irmão, Eutico estava dividido. Nós vemos o primeiro ponto da imprudência de Eutico. Ele procurou um lugar impróprio, a janela, um lugar impróprio. Mas em segundo lugar, nós vemos sonolência em Eutico. Eutico, além de ele estar naquela janela, sentado naquela janela, ele sentiu a pior coisa que ele deveria sentir naquela janela: sono. Eutico, ele sentiu sono numa janela, uma janela larga, em um terceiro andar. E o interessante é que Paulo pregando e Eutico nessa situação de sono, demonstrando assim um grande desinteresse, irmãos, em ouvir a palavra de Deus. Um grande desinteresse. Imagina só, meu irmão, nada mais, nada menos que Paulo pregando, e um jovem daquele, tá um privilégio tão grande desse, ele procura uma janela e começa a sentir sono, mostrando um desinteresse. E vivemos, irmãos, em uma atualidade em que, infelizmente, muitos jovens têm demonstrado um grande desinteresse em ouvir a palavra de Deus. Eu fico muito triste que quando eu vejo nos status atuais, no censo, diz que o livro mais vendido atualmente é a Bíblia. Mas eu fico muito triste que, infelizmente, muitas vezes é o livro menos lido, e com tudo isso menos meditado e também muito mal interpretado, que é a Bíblia Sagrada. E a gente vê, muitas vezes, o desinteresse de muitos jovens atuais que não gastam nem um minuto, muitas vezes, nem 5 minutos, nem um tempinho lendo a palavra de Deus, onde despreza, meu irmão, a palavra de Deus, onde não investe nada do seu tempo, não investe nada de suas finanças em conhecimento. Eu sei que tem muitos jovens que muitas vezes não trabalham, mas é mais propício um jovem chegar para o seu pai e pedir talvez um celular moderno do que pedir a ele livros, do que pedir a ele uma Bíblia de estudo. Por quê? Porque nós vivemos em uma geração, irmão, que infelizmente não tem amado a palavra de Deus. Isso é bem notório nos cultos. Meu irmão, já fui em tantos cultos de jovem e, meu irmão, é uma tristeza. Porque é bem notório que as pessoas não amam a palavra de Deus. O que é que tem dado ibope nesses cultos aí? É o louvor, é o instrumental,
é levar cantor. E muitas vezes, meu irmão, quando você vai ouvir a palavra, é 15 minutos, 20 minutos. E olhe lá se for palavra, às vezes é um camarada só pulando, sapateando e fazendo todo aquele movimento. Ou seja, nós vemos jovens que não têm amado a palavra de Deus. E muitas vezes até o pastor prega, traz uma mensagem, mas acha que é bobagem. Isso é exagero. O pastor hoje pegou pesado. O pastor hoje disse algo que eu acho que não era para ele ter dito. Por quê? Porque nós vivemos em uma geração, meu irmão, que está apática quando se concerne às coisas de Deus. E nós temos visto, irmão, essa geração como tem sido, infelizmente, fraca. Sabe por quê? Porque não ama a palavra de Deus. Porque não ama a palavra de Deus. Uma juventude que tem sido mais propagadora de quê? De um mau testemunho, de escândalos. Porque não observa. Salmo 119, verso 9 vai dizer o quê? Como purificará o jovem o seu caminho? Observando de conformidade a sua palavra. Verso 11 vai dizer, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Evangelho de João 17 vai dizer, santifica na verdade a tua palavra e a verdade. São todos os versículos que vai dizer que a santificação, que a pureza, ela vem através da observância contínua da palavra de Deus. Aí me diz uma coisa, como que os jovens vão se purificar? Se muitas vezes nos altares, muitas vezes nas igrejas não é pregada a palavra, não é dado ênfase à palavra, não é se pregado a doutrina genuína. E por isso que nós temos visto essa geração de oba-oba, de mimimi, onde dia após dia, meu irmão, seguem e fazem eventos, seguem um evangelho, que é mais de emocionalismo, mas na sua essência não vale nada. Fraco. A palavra é importante, irmão. A palavra é importante. A palavra ela vai te impedir de cair. Talvez se eu que tivesse ficado naquele mesmo canto que ele estava e ouvindo a pregação, o que é que tinha acontecido? Ele estava protegido. Nada tinha acontecido, ele não tinha caído, não tinha morrido. Mas o que foi que ele fez? Desprezou a palavra. Porque isso é uma verdade bíblica. Automaticamente, quando um crente ele está guardando a palavra, automaticamente ele está sendo protegido. A lei, quando eu estou falando a lei, não a lei do Antigo Testamento, mas eu estou falando a respeito das regras da palavra de Deus, ela serve para nos proteger. E muitas pessoas acham que aquilo está atrapalhando ele de viver a sua vida. Mas não, a palavra de Deus serve para te proteger. Assim como as leis, as regras. A regra de trânsito. Quando diz que alguém não deve violar aquela regra. Como deixa eu dar um exemplo, numa pista que é 60 por hora. É porque se porventura acontecer um acidente em 60 por hora, haverá mais possibilidade de você sobreviver. Aí o camarada ele sai para o trabalho avexado, atrasado, e ele vê aquela placa e ele pensa o quê? Essa placa está me privando de eu viver da maneira que eu quero, de eu viver feliz, mas aquela placa ela está protegendo ele de um acidente. O cinto de segurança, eu não gosto. Tem gente que diz, me incomoda. Mas o cinto de segurança é uma norma de proteção, para proteger ele, em conformidade de uma batida, ele não ser jogado e sacado para fora do carro. Ou seja, todas essas leis, todas essas regras, se você for pego, você é punido. Não é verdade? Multado. E tem gente que acha que tudo isso é bobagem. Mas não, tudo isso é para te proteger. Assim é a palavra de Deus. Quando a palavra te manda, meu irmão, fazer isso, fazer aquilo, seguir isso e seguir aquilo, automaticamente a palavra de Deus ela está te protegendo de pecar e sofrer drasticamente as consequências do pecado. A palavra de Deus. A Bíblia vai dizer que por conta do povo não seguir a palavra de Deus, o povo é o que? Destruído. Oséias 4,6. Meu povo é destruído porque lhe faltou conhecimento. A primeira consequência de alguém não querer ouvir a palavra de Deus é destruição. E o pior, irmão, que nós temos visto dias, a qual Paulo vai dizer em 2 Timóteo 4,3, porque virá tempo em que não suportarão essa doutrina, mas tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres segundo seus próprios desejos. Vivemos época que as pessoas não têm amado a palavra, não têm amado o santo evangelho, mas têm amado um outro evangelho, têm amado um outro ritmo de palavra. Porque quando se é pregado doutrina, quando se é intitulado culto de doutrina, certamente poucas pessoas vão.
Mas se você botar, meu irmão, uma plaquinha lá fora, um cartaz, um banner, com culto da prosperidade, culto da bênção, lota de gente. Pessoas que amam uma mensagem, mas não uma mensagem doutrinária, uma mensagem triunfalista, uma mensagem motivacional, uma mensagem que vai tão somente exaltar o seu próprio ego. E assim vivemos em uma geração que tem sofrido por conta do desejo inflamado de buscar falsos mestres, de não amar a palavra em sua essência e amar assim um outro evangelho. E eu acho que ele está naquela situação, naquela janela, sonolento, e nos passa esse sono em comparação com a nossa juventude atual. Porque quantos jovens também não têm a preocupação de ter uma vida devota com Deus? Isso é uma sonolência contra as coisas de Deus. Uma sonolência. Jovens que não estão nem aí, não estão preocupados, nem um pingo, com o andamento da obra de Deus, como em gastar sua juventude na presença de Deus. Como o texto que foi lido, lembra do teu Criador no dia da tua mocidade. Porque virão dias que você dirá, nele não terei prazer nenhum. Porque, meu irmão, hoje que é o dia da sua juventude, você gastar ela na presença de Deus, de você se dedicar mais na presença de Deus. Porque você é jovem. Eu sei que muitos jovens têm tempo para gastar esse tempo com as coisas de Deus. Muitos jovens têm vigor físico. E hoje é o dia de você aproveitar. Sabe por quê, irmão? Porque amanhã talvez você vai querer fazer, você não vai poder fazer mais. Hoje você talvez faz só estudar, amanhã você vai trabalhar. Isso já vai ser uma dificuldade. E quando você estiver trabalhando, você vai ver a grande dificuldade, mas mais na frente você vai ter filho. E a dificuldade aumenta mais ainda. E mais na frente as dificuldades vão aumentando. Talvez você vai querer estudar, fazer um curso superior. Mais na frente você chega na terceira idade, você não tem mais vigor, você não tem mais força, como antes para fazer as coisas de Deus. Sabe como é que você vai estar? Você vai estar arrependido. Sabe por quê? Porque não aproveitou o tempo certo. Porque não aproveitou a sua juventude para gastar ela inteiramente na presença de Deus. Nós temos visto, irmãos, que quanto o jovem passa horas e horas, Facebook, WhatsApp, internet em modo geral, videogame. Ah, irmão, tu está me privando 100% de usar isso? Não, mas eu tô te falando de ter um certo equilíbrio com essas coisas e não colocar elas à frente das coisas de Deus. A gente vê que muitos jovens só pensam em namorar, só pensam em paquerar. Infelizmente, outros pensam em ficar. Muitas vezes se preocupam com a roupa da moda, se preocupam em ter o sapato da moda, se preocupam em ter o celular da moda. Mas não se preocupa em fazer algo a mais na presença de Deus. Ou seja, isso é uma sonolência. Não se preocupa em ter uma vida de oração. Não se preocupa na propagação do evangelho aos perdidos. A gente vê, irmão, que muitos jovens não estão preocupados com nada disso. Que muitas almas estão caminhando para a condenação eterna neste momento. Muitos jovens que estudam no mesmo colégio que você, entendeu? Eles estão caminhando para a condenação eterna. Muitas pessoas, meu irmão, vivem no engano. E talvez você não está nem aí, talvez os seus olhos, meu irmão, não foi aberto para ver o tamanho, meu irmão, da perdição do mundo. E o tamanho da responsabilidade que é colocada em nossas costas. Eu achei interessante sobre uma história de dois jovens moravianos. Foram dois jovens de uma estimativa de 22 anos, que tiveram um grande desejo de irem pregar numa ilha que tinha um grande aglomerado de escravos. E aquela ilha, ela tinha um dono, e o seu dono, ele era ateu, um homem muito rígido, que não acreditava em Deus. E aqueles dois jovens, com o desejo ardente de evangelizar aqueles escravos, mandam cartas para que o dono daquela ilha desse liberdade para eles irem lá e evangelizar.
E quando o dono daquela ilha, o dono dos escravos, lê aquela carta, ele zomba e manda uma carta de volta, meio que numa forma sarcástica, dizendo: olha, eu não permito vocês evangelizar, porque eu não acredito no Deus de vocês, e esse negócio dessa fé cristã é bobagem, a não ser que vocês venham como escravos. Diz que aqueles jovens, no mesmo momento, mandam uma carta de volta dizendo: aí pois nós vamos ser vendidos como escravos e o dinheiro vai ser pago para a nossa viagem. Vocês, irmãos, jovens de 22 anos, jovens que talvez tinham vários sonhos, jovens que tinham família, tinham familiares, são vendidos como escravos. E diz que eles sobem no navio, e seus familiares e vários irmãos começam a chorar. E aqueles jovens, aquele navio sai, aqueles 2 jovens cantando, e com lágrimas saindo nos seus olhos, eles vão. Diz que nunca mais se ouviu falar sobre esses 2 jovens. Mas foram jovens, meu irmão, que dedicaram a sua vida toda. São jovens que nos passam exemplo hoje da oportunidade que nós temos, meu irmão, de assim anunciar o evangelho, de ser um jovem mais fervoroso na presença de Deus, um jovem mais ávido, concernente às coisas de Deus, um jovem mais dedicado em fazer a obra de Deus. Ou seja, meu irmão, nós temos a oportunidade, nós temos o privilégio. E nós vemos, irmão, a sonolência de Eutico. E a sonolência atual também é de que muitos jovens quererem saber das coisas de Deus somente pelo interesse carnal. Somente pelo interesse carnal. Sabe, muitos jovens têm procurado as igrejas, infelizmente, irmão, não é porque lá está sendo pregado o evangelho, é porque muitas vezes ele tem um interesse carnal. Se lá for propagado algum tipo de entretenimento, né? Nós vemos aí que muitos querem saber de igreja, só vai congregar na igreja se ela tiver o quê? Propagar show gospel, carnaval gospel, a boate gospel, arraiá gospel. Motivos carnais. Onde muitos também procuram a igreja, porque lá tem uma jovenzinha do conjunto, ou não sei, e ele está interessado nela e vai lá. E procura tudo isso, só para se entreter. Nós somos a geração, irmão, que mais tem propagado que é entretenimento, e as pessoas, os pastores, têm colocado isso nas igrejas. Sabe por quê? Porque se não fizer nenhum tipo de entretenimento, as pessoas não vêm. E uma coisa é certa, irmão, a igreja ela não é fundada, não é criada para entreter ninguém. Sabe por quê? Porque a igreja não é shopping, a igreja não é praça. Igreja não é ambiente de lazer para entreter as pessoas, mas a igreja é um ajuntamento de pessoas tão somente para louvar e adorar ao nosso único Deus verdadeiro. Isso que é fundar a igreja. E nós vemos as igrejas inventando congresso, pastor se descabelando para criar todo tipo de evento. A gente vê nesse período do carnaval os retiros, que é bem comum as igrejas fazer, né? Mas as igrejas em sua totalidade, elas inventam isso não para edificar a vida do jovem, não para que os jovens vá lá naquele lugar e ele volte mais espiritual, mas muitas vezes só para propagar uma novidade, só para realizar um evento e ajuntar a maior quantidade de jovens. E para isso que é que eles fazem? Eles começam a criar e distorcer a essência da palavra de Deus. E muitas vezes, meu irmão, esses eventos, ninguém volta mais espiritual, ninguém volta melhor, volta pior do que foi. Sabe por quê? Porque ninguém ouviu pregação lá, porque ninguém orou lá, e muitas vezes jovens voltam piores do que quando foi. Sonolência também é não buscar ser um jovem diferente. Sonolência é não buscar ser um jovem diferente. 1 Pedro 1,15 vai dizer que como é santo aquele que nos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Uma das maiores características do povo de Deus é isso, é a diferença. A diferença, né? A Bíblia vai dizer que os irmãos da Antioquia, pela primeira vez, foram chamados cristãos. Sabe por quê? Porque eles eram diferentes. E eles eram diferentes por quê? Porque pareciam com Cristo. Tudo deles, eles colocavam Cristo no meio. E assim eles se comportavam como Cristo, e certamente eles começavam a pensar como Cristo, e todos olhavam para eles, vamos chamar eles de cristão, porque eles só falam desse Cristo, eles só
se comportam como esse Cristo se comportou, e vamos chamar ele de cristão, sabe? Por que chamaram? Porque eles eram jovens diferentes. E Deus nos chama a sermos diferentes. Isso é que é santidade. A Bíblia diz que nós temos que ser sal da terra, luz do mundo, nos mostrando que nós temos que ser diferente. E quando eu falo de diferença, talvez você diz, ele está falando em usos e costumes. Não, eu estou falando de ser diferente, de ser uma pessoa totalmente diferente, tanto no seu ser, interiormente, como exteriormente. Uma pessoa que vem a influenciar e não ser influenciada. Nós vemos, irmão, que quantos jovens muitas vezes são influenciados e não conseguem influenciar. Onde muitas vezes nós vemos jovens que não dão bom testemunho. Jovem que se reúne, ele é o crente da turma, mas o comportamento dele é pior do que o mais ímpio da turma. Um mau testemunho. Eu vou dizer uma coisa, meu irmão, o mau testemunho ele tem uma influência, entendeu? E negativa, para que aquela pessoa ela venha se aproximar do Santo Evangelho. Sabe por quê? Porque sempre que alguém for evangelizar para aquela pessoa, se você dá um mau testemunho, ela vai se lembrar de você. E ela vai ver você como um empecilho dela aceitar Jesus. A pessoa diz logo, eu aceitar Jesus para ser igual fulano, e assim vem essa desculpa. Mas por outro lado, se você é uma pessoa diferente, e dá um bom testemunho, você vai dar uma influência boa, para as pessoas aceitarem a Cristo. Porque sempre que alguém for pregar para ela, vai se lembrar de você. Igual a história, uma certa ilustração de um homem crente que se mudou. E ele tinha um vizinho. E ele não conversava muito com o seu vizinho, mas todos os dias ele cumprimentava o seu vizinho. E 1 ano, 2 anos, 3 anos. Com o passar do tempo, em um culto de domingo, aquele irmãozinho que era obreiro vê o vizinho sentando na cadeira lá atrás, em um culto de domingo. E quando o pastor faz o apelo, aquele homem vem na frente, querendo confessar a Cristo. E diz que aquele irmãozinho começa a chorar, mas um choro de tristeza. E o pastor pergunta para ele, irmão, por que você está chorando? Não, pastor, porque esse homem aí, ele é meu vizinho, já faz 3 anos que ele mora lado a lado comigo, e eu nunca preguei para ele. E o vizinho dele olha para ele e diz, você nunca pregou para mim, mas sempre que eu lhe via, e sempre pelo seu bom testemunho, eu dizia, um dia eu vou ser crente igual ao meu vizinho. Isso é o que? O poder do bom testemunho. Isso chama-se pregar sem palavra. Eu não lembro qual o homem de Deus que vai dizer sobre o evangelismo, que se possível, quando for necessário, pregue. Quando for possível e necessário, pregue. Mas quando não, dê um bom testemunho. Dê um bom testemunho. Em terceiro lugar, irmãos, nós vemos o ápice final de Eutico. Paulo pregando, Eutico procura a janela e começa a sentir sono, um sono profundo, a qual a Bíblia vai dizer, e ele cai. Ele cai e a sua queda foi fatal, porque o texto vai dizer que ele foi tido como morto, ele morre. E isso não é de estranhar, porque aquele que vive perigosamente, se cair, se ferir ou vir até a morrer, né? Geralmente quando você vê alguém se arriscando, que acontece algo com ele, você não estranha. Alguém que vive empinando as motos por aí e acontece um acidente com ele, você não estranha, só vivia se arriscando, empinando a moto. Assim foi Eutico, não é de estranhar. Eutico caiu e foi tido como morto, né, irmãos? E a Bíblia vai dizer sobre 2 mortes. A morte física e a morte espiritual, né? E a pior morte que tem é a espiritual. Que a Bíblia vai dizer que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Onde muitas vezes a pessoa vive no pecado e as consequências dele é a morte espiritual. A morte espiritual, ela é a pior que tem. E isso muitas vezes pode ser uma realidade, irmão. Pode ser uma realidade. Onde muitas pessoas às vezes vivem morto espiritualmente na igreja, né? Dia após dia nos cultos, mas morto espiritualmente.
A Bíblia vai dizer que tinha uma certa igreja que ela achava que era viva. Mas o próprio Jesus faz o diagnóstico dela e vai dizer que eu conheço as tuas obras. E que tu tem nome que vive, mas na realidade tu está morto. Né? Onde infelizmente muitas pessoas estão fazendo parte de toda a liturgia da igreja, do culto. Mas ela não está viva espiritualmente. Ela louva, ela prega. Ela muitas vezes até ora. E ela se sente morta. Sabe por quê? Por conta da consequência de tudo isso. E uma coisa é certa, meu irmão, isso tudo é entre você e Deus. Né? É entre você e Deus. Onde a mim você pode enganar, o pastor você pode enganar, seus pais você pode enganar, mas Deus não. Deus olha para todas aquelas igrejas do Apocalipse e Ele vai dizer, eu conheço as tuas obras. Eu conheço as tuas obras. Né? E quantos jovens que oravam, liam a palavra, evangelizavam, que procuravam se afastar do pecado, do passado, que no decorrer de tudo isso, a chegar a esse nível, hoje vivem mortos espiritualmente, vivem sem prazer, vivem entregues a desejo, vivem caindo em pecados que antigamente eles se desviavam, né? Ou simplesmente jovens que não nasceram de novo, não passaram pelo novo nascimento, né? E uma coisa é certa, irmão, você não é obrigado a se conformar com essa situação. Você não é obrigado, meu irmão, talvez você vive nessa situação de frieza espiritual, de morte espiritual, você se conformar com isso. Mas você buscar dia após dia, meu irmão, sair da situação. Porque em quarto lugar, vamos ver o último ponto. Primeiro, nós vemos a imprudência de Eutico, procurou um lugar impróprio. Segundo, nós vemos a sonolência de Eutico, ele sentiu sono na janela. Em terceiro, nós vemos a morte de Eutico, Eutico foi tido morto. Mas em quarto lugar, nós vemos também a restauração de Eutico. A Bíblia vai dizer que quando Eutico ele cai, Paulo desce lá embaixo, abraça, e aquele jovem ele é ressuscitado. E diz que houve uma grande alegria naquele lugar. Eutico ele volta para a ceia, para o cenáculo, e Eutico assim é ressuscitado. Nos mostrando que a história de Eutico não termina somente na sua morte, mas termina também na sua ressurreição. Porque, irmão, eu não conheço a vida de cada um, mas talvez a maneira que você tem conduzido a sua vida não pode terminar nessa morte, nessa frieza espiritual, mas tem que terminar através da restauração. Como o irmão Jacques estava conversando comigo, que muitas vezes não importa como nós estamos começando, mas importa muitas vezes é o que nós estamos fazendo no final. Muitas vezes alguém começa algo bem, mas quando é no final ele esfria. E tudo aquilo que ele fez certo no começo foi tudo por água abaixo. Independente, meu irmão, do que você tem feito como jovem, até aqui. Talvez hoje, ou muitas vezes, é necessário começar do zero. Muitas vezes é olhar para a sua vida e deixar tudo para trás e começar do zero. Né? A gente vê que Eutico, ele voltou para a ceia. Isso simboliza que ele voltou a ter comunhão. A comunhão ela é algo importante. A Bíblia vai dizer que quando Davi ele peca, uma de suas principais preocupações foi isso. Davi não se preocupou em perder o seu reino. Davi ele não se preocupou em perder o seu exército, em perder suas mulheres, em perder o seu ouro, em perder o trono. Mas ele vai dizer, em sua oração no Salmo 51, Senhor, não retire de mim o teu espírito. Não retire de mim a tua presença. Porque a presença de Deus é que é o suficiente para nos sustentar, irmão. É a presença de Deus que tem nos sustentado aqui nesse lugar. É a presença de Deus que muitas vezes, mesmo fraco, irmão, tem nos feito continuar caminhando nessa caminhada cristã. A presença de Deus. A gente vê que é através da presença de Deus em nossa vida que nós vamos continuar caminhando vitoriosamente na presença de Deus. A gente vê que quando a Arca da Aliança ela não estava em Israel, o povo perdia as batalhas, o povo perdia a guerra.
Mas quando Davi ele traz a arca, há alegria, né, no meio do povo de Deus. Eu não estou falando isso como uma maneira triunfalista, mas eu estou falando de uma forma espiritual, de você continuar vitoriosamente na presença de Deus. Na presença de Deus. Porque Deus levantou muitos jovens no passado, irmão. Muitos jovens no passado. Como não lembrar como o jovem Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego na corrupta Babilônia. Como não lembrar do jovem Estevão, em sua ousadia, pregando o evangelho. E como não lembrar como o jovem Timóteo, um jovem pastor que liderou igrejas. E grandes avivamentos históricos que vieram através de jovens que foi despertado. Como o avivamento do país de Gales, com Ivan Robert, um jovem de 16 anos que se despertou a orar. Prega o evangelho naquele lugar, cerca de 100 mil pessoas se rendem a Jesus. Como não lembrar de Wesley e o tão famoso Clube Santo, jovens que se despertaram a pregar, anunciar o evangelho, onde teve um grande avivamento naquele lugar. Não sei se ainda poderá vir um avivamento naquela extensão, daquela mesma forma. Uma coisa eu sei, que Deus ele é capaz de fazer isso, o seu poder continua intacto, né? Agora eu não sei se nós é que muitas vezes somos capazes de fazer a mesma coisa que esses homens fizeram. Mas a coisa é certa, irmão, se nós nos prontificar, se você jovem procurar pagar o preço, procurar dia após dia buscar a Deus em mais intensidade, Deus ele pode te usar sim. Deus ele pode te usar na presença dele, ganhando almas para o reino, trazendo vidas para ouvir o verdadeiro evangelho. Então que Deus em Cristo nos abençoe, né? Que você ouça a palavra, guarde em seu coração. Amém.